Olá, boa noite, amigos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de inteligência e sabedoria, que nós começamos há 2 semanas, né? Mas que na semana passada eu não pude fazer o programa, já que ia viajar muito cedo, eu acabei viajando antes. E então nós estamos na segunda parte, hoje é a segunda parte do programa, que nós estamos vendo então a inteligência e a sabedoria construídas passo a passo. Hoje nós vamos ver a parte 2, que é uma complementação daquela parte 1 que nós vimos, que é do início da vida, né? A partir do nascimento da criança. Mas antes nós vamos dar uma olhada em uma pergunta, uma coisa que eu divulguei essa semana em relação ao curso de metodologias educacionais inclusivas e o processo de seleção docente do Colégio IUP em Salvador para 2020. Na realidade, uma coisa é ligada à outra. Nós estamos fazendo esse curso, né, de metodologias educacionais inclusivas no Brasil todo, porque é uma forma de nós ensinarmos primeiro, uma coisa que nós estamos ensinando, é como criar uma metodologia inclusiva. E nesse curso a gente mostra a metodologia que o IUP criou. Logicamente, é uma das metodologias. Tem dado certo em diversas escolas. Então, nós estamos ensinando para que todo mundo que não tenha tempo ou não tenha conseguido criar uma metodologia que realmente facilite para o professor, use a nossa. A nossa é a chamada, como muitos sabem, metodologia IUP de dinâmica grupal. E eu considero uma das mais eficientes mesmo, porque eu andei catando, como meus alunos sabem, né, meus alunos de pós-graduação, em diversos locais do mundo, inclusive, uma metodologia que funcionasse. Sempre me diziam que tinha uma ali, outra aqui, não tinha coisa nenhuma. E acabamos descobrindo, pegando um pedaço de cada uma e acabamos conseguindo uma que realmente funcionasse, que é essa metodologia IUP de dinâmica grupal. Esse curso, então, que nós estamos fazendo em diversos lugares, nós faremos também no segundo semestre aqui em Salvador, no próprio Colégio IUP. A ideia é o quê? Facilitar para aqueles professores que estão entrando em contato conosco e que querem aprender metodologia e outros porque querem ir trabalhar no nosso colégio. Obviamente, o nosso colégio é pequeno, eu falo para todo mundo, é um colégio pequeno, poucos professores, mas nós estaremos ensinando, estaremos fazendo esse curso e, obviamente, aqueles que tiverem, se sentirem bem à vontade com a aplicação dessa metodologia, obviamente serão os escolhidos para fazer parte do corpo docente de 2020. Então, nesse curso de metodologia, nós estaremos, inclusive, com os nossos próprios atuais professores, porque, obviamente, é uma oportunidade que eu vou dar àqueles que não estiverem se adaptando, de poderem dar vaga àqueles que querem se adaptar ou estão afim, etc. Porque a metodologia, antes de mais nada, precisa que a pessoa queira. E o que eu tenho visto no Brasil todo é uma parcela de professores que simplesmente não está nem aí para o aluno especial. Não está mesmo, não está querendo nada a ver com o aluno especial. E, obviamente, essas pessoas jamais vão se acostumar a uma metodologia em que todos os alunos são... é dada atenção individualmente a todos os alunos. E, obviamente, eles não vão... Embora, a partir do momento que a pessoa treine essa metodologia, ela vê que não tem coisa melhor para o próprio professor, porque o professor fica sem estresse a aula toda. Mas, então, está aí o aviso. Nós vamos, então, planejar quando será esse curso no segundo semestre, e todos os professores da área, Salvador e proximidade de Salvador, que estiverem interessados, nós vamos então divulgar as condições, como vai ser, dia, horários, etc. Tá? Esse curso, não sei, como eu não fiz o planejamento para ele aqui em Salvador, não sei se ele será de 10 horas aula ou será de 20 horas aula. Mas nós vamos então divulgar brevemente. Bom, outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês... Deixa eu ver aqui. Aline Thiago, até breve, Passo Fundo. Augusto Neto, um abraço em Pixuna do Pará.
Si Correia, daqui mesmo, né? Da Bahia. Jussiane Feitosa, boa noite, professor. Então nós temos de Passo Fundo e Ipixuna do Pará hoje aqui conosco, né? Então vamos ver o segundo assunto. O segundo assunto de hoje foi uma coisa que eu postei no Facebook, que é uma coisa que realmente tem me preocupado bastante, é em relação a vários profissionais que não estão a fim de evoluir no conhecimento da sua especialidade, da sua profissão. Gente, isso é uma coisa terrível, porque o mundo não está parado. O mundo está girando, o planeta está girando, o mundo está andando, as coisas estão caminhando, e se a pessoa parar de evoluir, parar de estudar assuntos ligados à sua profissão, obviamente vai ficar para trás. E o pior, em algumas profissões, pode até prejudicar as pessoas que ele está atendendo. E então, uma das frases que eu mais tenho ouvido dessas pessoas que estagnaram, pararam completamente, não querem evoluir de maneira nenhuma, o seguinte: você fala sobre uma coisa que acabou de ser descoberta, ou uma coisa nova qualquer, e para evitar ter o trabalho de estudar, de pesquisar, diz logo de cara para descartar a conversa. Isso é falso, já foi comprovado que isso é falso, não há comprovação científica nenhuma sobre isso. Aí dá vontade de perguntar: você sabe ler? Porque essas pessoas, depois de formadas, ou desaprenderam a ler, ou não querem se atualizar de maneira nenhuma, ou algumas perderam qualquer vestígio de humildade que as pessoas deveriam ter. Então, eu acho que após a formatura, esses profissionais se consideram verdadeiros deuses dentro da sua profissão. Pior que eu tenho ouvido isso todos os dias, e de coisas absurdas. Então, é uma coisa que eu espero que meus alunos de ensino médio, ensino fundamental, que estão caminhando em direção às faculdades, meus ex-alunos que estão nas universidades, meus ex-alunos que já se formaram, que estão fazendo mestrado, outros que já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado, que não sejam assim. Pelo amor de Deus, vocês não aprenderam isso lá comigo. Nós temos que ter a humildade de saber que temos que estudar sempre. E mesmo estudando sempre, nós estamos sempre precisando aprender alguma coisa a mais. Agora, pode ter gente que seja verdadeiro gênio, né? Isso existe, não há dúvida, pode existir isso. Bom, agora vamos a uma pergunta de Brasília, de uma mãe, sobre o filho com transtorno do espectro autista, com preocupações também com pessoas com TDAH, etc. A última pergunta que chegou foi sobre o TDAH. Então, chegou hoje. A pessoa com TDAH pode ser reprovada? Ela é público-alvo da educação especial, ou seja, do atendimento educacional especializado? Então, vejamos. Até o CID-10 estava muito confuso isso. Agora, no CID-11, tá? Que CID é o quê? Classificação Internacional das Doenças Mentais. O CID-11, que está baseado no DSM-4 e 5, o que é DSM? É o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. Então, o DSM-4 e 5, que vem sendo atualizado constantemente. E o CID-11, que entrou em vigor agora, colocou tanto o transtorno espectro autista como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade incluídos na mesma linha de transtorno de neurodesenvolvimento. Pronto. Uma vez incluído como transtorno de neurodesenvolvimento, é um transtorno. É de neurodesenvolvimento. Então, cabe agora aos colégios fazerem a devida interpretação para saber se aquele aluno que apresenta o TDAH, ele tem o transtorno a tal ponto que precise de um atendimento educacional especializado. Se ele precisar de atendimento educacional especializado, mesmo assim, nós temos que verificar se ele está dentro das necessidades de acompanhamento fora do nível intelectual dele. Porque muitas vezes o TDAH ele mantém o mesmo nível intelectual dos alunos, dos colegas da sua faixa etária.
Apenas ele tem uma dificuldade de concentração, de atenção. Então, o que nós temos que fazer é exigir que a família leve essa criança para o tratamento adequado para que ele passe a ter atenção. Esse tratamento adequado é um perigo. O que está acontecendo com esse tratamento adequado? As pessoas, inclusive tem um neto meu que já foi levado para o médico errado também, tá? Que fez 11 anos hoje até, Henrique. Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado, porque as escolas imediatamente dizem: leve seu filho para o neuro porque ele tem TDAH, leve seu filho para o neuro porque ele tem autismo. Aí é como se você tivesse assim: está querendo comer pizza? Vai naquela churrascaria lá da esquina. É a mesma coisa, porque você está mandando para um médico que tem uma especialidade, e o que seu filho precisa não é essa especialidade. Você quer comer pizza na churrascaria. Então vamos entender que em matéria de medicina, em matéria de atendimento médico, o que nós temos que fazer é levar nosso filho no pediatra, ou seja, a nós, no clínico geral, nunca a um especialista. Porque o especialista, ele está com todo o seu estudo, todo o seu trabalho voltado para aquela especialidade e ele não se dedica às demais. Então ele não vai fazer uma série de exames que só o clínico faz, só o clínico geral faz. Ele vai direto tratar a parte neurológica ou psiquiátrica da pessoa. E muitas vezes, essa pessoa que está com sintomas semelhantes ao TDAH ou com sintomas semelhantes ao transtorno de espectro autista, esses sintomas podem ser reduzidos, só nos exames clínicos já se vê onde estão as causas. E não vai precisar de remédio nenhum, neurológico nem psiquiátrico. Então, o médico que a gente tem que procurar sempre é o generalista, é o clínico geral, é o pediatra. Tá? Depois de fazer todos os exames que o clínico geral faz para verificar toda a parte clínica da criança, por exemplo, obviamente a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ver se a criança tem parasitas. Tá? Ver se tem parasitas, vermes. Porque se tiver parasitas, se tiver vermes, obviamente não vai estar equilibrado homeostaticamente. Então, tratar os parasitas. Acabados os parasitas, vamos ver agora o nível de vitaminas. Isso tudo quem faz é o clínico geral. Aí vê o nível de vitamina, porque não adianta fazer antes. Porque se fizer antes, o que vai acontecer? Quem vai comer a vitamina vai ser o parasita. Aí faz a complementação vitamínica, tá? Para ver o nível de vitamina, etc. A partir daí, vamos ver intolerâncias alimentares. Se tiver intolerâncias alimentares, vamos fazer a dieta, tudo com especialistas, né? Mas tudo parte... Oi, Maria Socorro. Ipixuna do Pará. Um abraço. Então, tudo isso acompanhado por especialista, é óbvio, né? Então, nós temos que tomar muito... Aí depois ver o quê? Será que tem algum problema de tireoide? Mas tudo isso é feito a partir do exame de um médico clínico geral, um médico pediatra. No máximo, a especialidade desse médico deve ser nutrólogo, porque, como eu já falei para vocês em todos os nossos vídeos, nós somos aquilo que comemos. Então, a parte mais importante do nosso organismo é justamente aquela ligada ao cérebro entérico, ao cérebro do intestino, o chamado segundo cérebro, tá? Então, é muito importante que as pessoas levem para o médico certo e que as escolas e os professores parem de bancar médico. Porque o que nós temos de errado é que alguém vem falar com a gente: eu estou sentindo uma coisa assim, assim. A primeira coisa, vai no gastro, vai no neuro, vai no psiquiatra, vai no endocrinologista. Espera aí, quem somos nós para encaminhar uma pessoa para um especialista? Vá no clínico geral. O único encaminhamento que eu acho correto é: leve seu filho no clínico geral, leve seu filho no pediatra, no máximo nutrólogo. Agora, as outras especialidades, só se o médico clínico geral indicar. Oi, Anete, boa noite. Então, esse é o detalhe, tá? Aí, então, o que acontece? A Jussiane Feitosa Ipixuna do Pará. Um abraço, Jussiane.
Então, o que a gente precisa ver agora? Nós precisamos, então, tomar o máximo cuidado com essas coisas que nós, professores e escolas, estamos errando, que é encaminhando a pessoa para um médico especialista. Bom, agora vamos continuando a pergunta de Brasília sobre o TDAH. Então, o que acontece? TDAH, então, agora é considerado transtorno de neurodesenvolvimento. Pronto, então ele pode ser reprovado ou não. Então vamos ver o que diz as instruções para o preenchimento do censo escolar, porque lá diz tudo, resumidamente, tudo que está nas leis. Então lá diz o seguinte, que os transtornos globais de desenvolvimento, etc., aliás, todas as deficiências que são enquadradas no censo escolar, ele coloca baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, surdez, deficiência múltipla, surdo-cegueira, e na parte de transtornos de desenvolvimento, coloca autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo de infância, ou seja, na própria instrução está meio atrasada, agora vai ter que sair outra, porque diz transtorno global de desenvolvimento. Agora, TDAH é transtorno de desenvolvimento, é transtorno do neurodesenvolvimento. Agora, quanto a enquadrar o TDAH ou não, vai depender da situação dele. Então, não é pela criança estar super inquieta, porque hoje em dia só está super inquieta e não está tendo atenção, já se classifica como TDAH e prescreve-se logo Ritalina. Eu acho isso um crime. Então, vamos primeiro tratar a criança da sua maneira normal, ver se ela está acompanhando a turma, ótimo. Então vamos desenvolvê-la com a turma. Ela não consegue acompanhar a turma porque precisa de um tratamento, de um acompanhamento especializado para poder ter mais atenção. Vamos matriculá-lo no AEE. Então agora já pode ir para o AEE, já que é transtorno de desenvolvimento. Tá? Bom, mas um dos grandes problemas que nós temos, tá, é relacionado às interpretações convenientes que cada um faz. É impressionante isso. As pessoas parecem que perderam a noção de qual é o objetivo da educação. Então, ao perder a noção do objetivo da educação, nós ficamos com os pés e mãos amarradas, porque as pessoas simplesmente ignoram quem mais precisa do professor. Terrível, né? Mas, infelizmente, isso está acontecendo, tá? Está acontecendo direto. Então, deixa eu desligar aqui o... Pronto. Então, o que está acontecendo direto. Salas de aula, onde, por exemplo, a pergunta também lá de Brasília sobre mediador do autista, né? Então, o que acontece? Raiane Tomazini, boa noite. Alfredo Chaves, Espírito Santo. Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado. Deixa eu mexer aqui que eu me perdi nos quadros. Bom, vamos recapitulando. Então, nós temos que tomar bastante cuidado agora no transtorno do espectro autista, quando a lei de proteção ao autista exige um mediador. Então, eu já estou falando para todo mundo, com o máximo de cuidado, que essa mediação do autista não é substituto do professor. E muitos professores, quando veem um profissional especializado ao lado do autista, cruzam os braços e até dizem, leve ele lá para fora para não atrapalhar a aula. Gente, o mediador é para fazer a relação do autista com o professor, não é para substituir professor nenhum. Tá? Então, você tem que deixar muito claro isso. O professor regular é o professor responsável pela aprendizagem de todos os seus alunos. Tá? Isso não há dúvida, isso é verdade. Outra coisa que eu tenho visto e considero um verdadeiro crime é quando o professor exige que o professor e a escola exige que o aluno que tem algum tipo de inquietação venha dopado para a escola. E muitos já me disseram, inclusive coordenadores, mas se ele não vier dopado, os meus professores não conseguem dar aula. Para quem? Aula para quem? Para aqueles que estão quietinhos? Para aqueles que fazem tudo direitinho? Para aqueles que assistem a aula certinho?
Se fosse na minha escola, eu demitiria esses professores. Se eu só tivesse aluno assim, demitia os professores. Porque para aluno certinho, que faz tudo bonitinho e que assiste a aula correto, basta você botar um telão, um computador e um telão ou uma televisão grande e ir passando as videoaulas e mandando eles fazerem os exercícios. E um monitor passando de sala em sala. Fica muito mais barato. Eu mesmo faria isso, é óbvio. Porque é óbvio que para o aluno que assiste aula direitinho, que faz dever de casa direitinho, que não tem dificuldade de aprendizagem, que acompanha a turma toda, não precisa de professor. Quem precisa do professor é o aluno que não consegue acompanhar a turma, tá? Que tem dificuldade em entender aquilo que está escrito, tá? Que tem muita preguiça, porque ele precisa ser estimulado. Preguiça você tem que ver por quê. Ele precisa ser estimulado, vai ver que ele não está sendo estimulado em lugar nenhum, nem em casa. Então, esses é que precisam do professor. Tá? Então, o professor que não quer esses alunos, que quer esses dopados, está assinando a sua carta de demissão. Porque vai ser muito mais econômico para uma escola particular, por exemplo, como a minha, né? Botar um monte de televisão. A televisão você compra uma vez, a prestação, não tem problema nenhum mais, certo? Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos respeitar os alunos, porque não é brincadeira. Um professor... Para mim, um professor precisa estar preocupado o tempo todo com a aprendizagem de todos os seus alunos, principalmente aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Eu botei até uma frase no Face, ver se eu acho aqui. Está aqui. É essa. O professor que se dedica não a dar nota nas avaliações, mas sim a identificar e ensinar os assuntos que cada aluno ainda não aprendeu, esse sim estará garantindo a excelência na formação de todas as suas turmas. Tá? Então, eu acho que é por aí. Tá? Eu acho que é exatamente por aí. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia na cabeça e que passe para nossos colegas professores, porque o que nós precisamos é justamente garantir a aprendizagem. E o que a gente está acostumado? A se preocupar com nota, só com a nota. Dá nota para o aluno, dá nota, reprova, aprova. Gente, aplicamos uma prova aos alunos, tá? A minha preocupação é imediatamente corrigir para quê? Para registrar uma nota? Não! Para devolver a prova para os alunos, anotando quais são as questões que eles precisam estudar de novo. Ou que ele precisa tirar dúvida comigo. Tá? Ou que eu tenha que arranjar alguma outra forma dele aprender, porque comigo ele não aprendeu, a minha forma de explicar não foi suficiente para ele. Nós temos que ser humildes também e entender isso. Muitas vezes o aluno nosso não acerta uma questão da prova porque a nossa maneira de explicar não alcançou a capacidade dele de aprender. Isso é comum, isso é muito comum. Por exemplo, vocês reparem bem, todos os meus alunos de pós sabem disso, que você tem uma sala, tem meninos e meninas. Já tem uma grande diferença aí. Porque a forma do menino aprender é diferente da forma da menina aprender. Então, só aí já tem uma grande diferença. E vamos que eu seja um professor que não consiga me adaptar à forma de ensinar para menina, só para menino, ou vice-versa. Obviamente, alguém sairá prejudicado. Então, nós temos que estar atentos para esses detalhes e sermos humildes. A humildade é importantíssima em todas as profissões, todas elas. E eu não tenho visto humildade, eu tenho visto verdadeiros deuses nas profissões. Pessoas que chegaram, uma pessoa que chegou para mim e disse: eu dou aula há 30 e tantos anos, eu sei da aula, eu não vou mudar nada agora. Gente, eu nem digo mais minha idade. E o que eu falo é o seguinte: eu até hoje tenho muito que aprender, mas muito mesmo, todos os dias. E aprendo com todo mundo, não aprendo só com doutores, com mestres, com pares meus, não. Aprendo com alunos. Tá? Aprendo com a faxineira, aprendo com gari, aprendo com todo mundo, porque nós temos muito a aprender o tempo todo. Vamos assumir essa humildade e vamos ver que quando nós façamos uma prova e o aluno erra, nós é que podemos ter errado
na forma de ensinar ele. Nós é que podemos ter errado na forma de estimulá-lo a estudar. Nós podemos ter errado. E vamos descobrir o porquê desse erro, mandando ele estudar de novo, explicando novamente e coisas assim. Oi, Francisco, boa noite, amigo. Então, esses detalhes são por demais importantes. Eu considero importantíssimos para que todo professor raciocine um pouquinho. Gente, nós temos que ter essa humildade na nossa maneira de dar aula, né? Na maneira de entender a aula. Bom, gente, agora vamos então ver aquela parte que eu havia comentado com vocês, que é sobre a série que nós começamos, que é Inteligência e Sabedoria, né? Hoje, o que nós vamos ver é a segunda parte, que é como evitar anomalias no desenvolvimento cerebral da criança nos seus anos iniciais. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre isso, né, relacionada aos transtornos, às deficiências intelectuais, etc., para que nós possamos diminuir os riscos de nossos filhos, nossos alunos, etc. Aí nós vamos falar dos alunos de creche, né, de berçário creche, porque é de 0 ano até 2 anos de idade, mais ou menos, para que eles diminuam o risco. Obviamente, nós vamos ter que ter esse mesmo assunto, nós vamos conversar esse mesmo assunto, andando para trás. Andando para trás, que eu digo, é para todo o processo de gestação, já que em todo o processo de gestação ocorrem diversas coisas que podem prejudicar todo o desenvolvimento futuro dessa criança. Mas hoje não. Hoje nós vamos ver a criança já nascida. A criança já nasceu. Então, o que nós precisamos ver primeiro, quais são as causas de todas essas deficiências que nós queremos evitar que ocorram nas nossas crianças. Então, toda deficiência intelectual tem diversas causas, pelo menos algumas que já foram descobertas, né? Muitas dessas causas são genéticas, vejam nesse quadro ali, 25% são fatores genéticos. Embaixo, 25% são fatores ambientais. Olha só uma coisa interessante aí. Então, genético é 1/4. 50% das causas a gente não sabe ainda. Agora, 1/4 dela genética, 1/4 dela podemos considerar que são fatores ambientais. E na evolução do transtorno, do problema, também os fatores genéticos são 25%, também os fatores ambientais são 25%, e aparecem os fatores psicossociais, que é a interferência social, a interferência da sociedade, tá? Do ambiente, quer dizer, no caso do ambiente social, né? O ambiental a gente já viu aqui, na criança. Então, já vimos que nós temos diversos fatores a estudar. Esses que eu coloquei circulado em vermelho, eu coloquei que podem ser evitados, tá? Então, realmente, vários fatores podem ser evitados e nós estamos aqui justamente para comentar como nós estamos fazendo e como nós sugerimos fazer para as crianças, filhos, né, para os filhos e para quem tem berçário, creche, etc., fazer também para diminuir os riscos, reduzir os sintomas daqueles que têm fatores genéticos, etc. Como a gente viu que 25% são fatores ambientais, esses fatores ambientais nós temos que fazer de tudo para evitar. Uma coisa que às vezes espanta até os profissionais de medicina é que muitas coisas que são genéticas, vocês sabem, aí você tem o cromossomo à esquerda, tem os DNAs, né? Estão aqui no meio, e em cada DNA você tem então aquelas letrinhas todas que são os genes, gene 1, gene 2, eu botei gene 1, gene 2. Então essas letrinhas todas que estão aí, elas podem sofrer modificações. Essas letrinhas podem, a criança nascer com modificações dessas letrinhas, e aí significam modificações genéticas trazendo alguma anomalia, alguma doença, alguma deficiência. E às vezes são deficiências gravíssimas que ocorrem com alterações cromossômicas ou genéticas, tá? Então, só tem um detalhe. Nós estamos analisando cientificamente que existe a possibilidade, tá? Deixa eu mostrar aqui essa figura. Aí nessa figura vocês veem aí à direita uma porção de astrócitos, oligodendrócitos, que são essas
ao lado do neurônio, né? Que estão ao lado do neurônio. Esses elementos que estão ao lado do neurônio aqui, circulando o axônio, o terminal do axônio, que estão em volta da gente, que são as células glias ou células gliais, tá? Elas não eram tão conhecidas como estão sendo hoje. E parece que essas células glias ou células gliais, elas têm, uma das funções delas seria a provocação de alterações nos genes, nessas letrinhas aqui. Tá? Bom, isso está sendo descoberto aos poucos. O que nos interessa, então, é saber que se existe algo dentro da gente que pode provocar alteração nos próprios genes, isso significa que nós precisamos tomar o máximo de cuidado para que essas alterações sejam no sentido positivo. Ou seja para reduzir os erros genéticos que vieram de nascença ou para evitar erros genéticos que possam ser provocados por aqueles fatores que nós falamos, 25% de fatores ambientais. Então, como é que a gente pode fazer isso? É só a gente lembrar que o nosso cérebro, eu digo nosso cérebro encefálico, né? Porque todos vocês sabem que nós temos 3 cérebros. O cérebro encefálico, o cérebro entérico, que é o do intestino, e o cérebro cardíaco, que é o do coração, que a gente vai falar bastante dele no meu próximo livro, no meu 6º livro, né? Então, não é que eu queira falar depois, não é porque não posso falar antes mesmo, porque ainda está em pesquisa, tá? Mas esse cérebro que nós conhecemos, né, que é o cérebro encefálico, ele tem dentro do sistema límbico a capacidade de detectar todas as nossas anomalias, todos os nossos defeitos e ele vai fazer de tudo para corrigir todos os nossos defeitos. Vários cientistas estão descobrindo isso. E uma dessas cientistas era quem estava acompanhando a esquizofrenia paranoica de John Nash, aquele do filme que deu a origem àquele filme Uma Mente Brilhante, né? E ela dizendo que até doenças psicogênicas que são consideradas incuráveis, o cérebro tenta corrigir e consegue diminuir bastante os sintomas. Possivelmente possa até curar certas doenças. Então, a única coisa que nós precisamos para evitar que haja uma alteração genética para ruim e também no sentido de provocar uma alteração genética para corrigir erro, é manter esse cérebro funcionando perfeitamente bem. Como é que a gente vai fazer para que o sistema límbico do cérebro encefálico esteja funcionando bem? E é isso que nós temos que fazer com a criança desde o momento que ele nasce, para diminuir todos os problemas que poderiam vir a existir caso alguma interferência do ambiente trouxesse algum mal para ele. Ou também para corrigir algum defeito de nascença. Então nós precisamos manter esse cérebro com funcionamento perfeito para ele poder ter capacidade de detectar, ter capacidade de corrigir. Como é que a gente faz isso? Autoestima elevada. Então, quando você mantém a pessoa com autoestima elevada, ou seja, satisfeita, de bem consigo mesmo, bem resolvida, o cérebro vai funcionar a favor dessa pessoa, sempre, sempre. Então fica fácil para a gente. Nós não precisamos entrar nos meandros do conhecimento neurocientífico para saber disso. Nós precisamos apenas desenvolver meios da pessoa estar com a autoestima elevada. Maravilha! Então, como é que a gente mantém a autoestima elevada? Aí sim, nós vamos precisar dos 3 cérebros, que é isso que nós vamos ver nesse 6º livro meu, que só vai sair lá para o fim do ano. Que é o quê? O cérebro entérico, ele trabalha, todos vocês já sabem, ele trabalha com alimento. Então, nós precisamos manter esse cara funcionando maravilhosamente bem, respeitando a nossa alimentação. Tá? O cérebro cardíaco trabalha com amor, ou seja, afetividade. Então nós precisamos estar de bem conosco e de bem com todo mundo. Aquela história de vamos transmitir amor para as pessoas. Então nós estamos respeitando o cérebro cardíaco. Eles 3 estão interligados.
Então, a partir do momento que eles três estão interligados, o cérebro encefálico, que é quem vai detectar e corrigir o problema, vai trabalhar maravilhosamente bem. Então, esse detalhe é um detalhe que eu peço a vocês para estarem atentos, para que nós possamos, então, agora, aplicar isso nas nossas crianças que estão nascendo agora e entrando no berçário, creche, etc. Bom, aí vamos ver como é que nós vemos isso. Deixa eu olhar aqui se eu botei alguma figura que possa ajudar. Tem. Logicamente, o nosso carro-chefe é esse cara aí. Eu botei ele de lado porque a figura estava na vertical e aí não dava para ver ele direito. Aí nós temos o neurônio, à esquerda nós temos os dendritos, tá? Essa haste que vai para a esquerda. E à direita nós temos os axônios, que tem uma capazinha, como se fosse uma capa de um fio, tá? Que é assim mesmo. Essa capa chama-se bainha de mielina. E à esquerda são os dendritos. Esses dendritos são antenas receptoras, tá? O neurônio, esse neurônio é como todas as células, tá? Tem essa parte central aí, que é o corpo celular, com tudo aquilo que a gente aprende em biologia, né? E muito mais. O que a gente aprende é uma parte, aí tem muito mais. Então, o que nós temos que ver é que nós trabalhamos com isso. Esses neurônios, cada um deles tem capacidade de fazer coisas que a gente não imagina. A capacidade deles é fantástica. Então, nós só precisamos deixar ele trabalhar bem, e para ele trabalhar bem a gente precisa da autoestima elevada, para que tudo funcione maravilhosamente bem no nosso organismo. Tá? Exatamente isso. E, obviamente, o nosso organismo, respeitando o alimento que nós estamos comendo, né? Respeitando o amor, ou seja, transmitindo amor. Por que eu digo transmitindo amor? Porque quando você estuda a psicossomática, você vê que os sentimentos negativos, eles transmitem uma energia negativa internamente para o seu próprio organismo, trazendo doenças, e transmite essa energia negativa para fora também. As pessoas sentem essa energia negativa. Então, nós temos que nos preocupar bastante em ter essa energia do amor constantemente bem desenvolvida, tá? Então, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Assim. Então, o que acontece? Quando nós temos as três energias bem desenvolvidas, nós permitimos ao nosso organismo um equilíbrio que a gente chama de homeostático, que é o quê? Aí está a homeostasia, né? Então, você repara lá em cima, ação cerebral permanente no desequilíbrio, dá para perceber aí? O estado natural do nosso corpo é desequilibrado, porque a todo momento a gente respira um ar novo, a gente come alguma coisa diferente, então desequilibra. Aí uma ação cerebral permanente faz com que a gente se reequilibre o tempo todo. Nós estamos o tempo todo nos reequilibrando. E esse reequilíbrio permanente é controlado pelos três cérebros, do coração, do intestino e do crânio, do encéfalo, tá? Essa homeostasia não ocorre bem, tá? Ela não ocorre bem quando nós não estamos com autoestima elevada. E também não ocorre bem quando nós temos um defeito genético, um defeito de um gene qualquer. Por isso que o síndrome de Down, que tem um cromossomo a mais, ele tem vários problemas, várias comorbidades. Por quê? Por ter um cromossomo a mais, o processo de equilíbrio corporal dele falha. Então, por isso que tem uma série de defeitos. Agora, se nós mantivermos a autoestima elevada do síndrome de Down, todos esses defeitos que ele tem começam a ser reduzidos, porque o cérebro, mesmo assim, vai tentar corrigir. E algumas vezes, quando o cérebro tenta corrigir, nós detectamos isso há pouco tempo atrás, achamos até graça, né? Que é uma explicação para os autistas superdotados. Como é isso? Nós sabemos que o transtorno do espectro autista, todos aqueles que têm alguma deficiência, todo autista que tem alguma deficiência intelectual em alguma área, ele tem o quê?
os dendritos, que nós vimos a figura, né, mal formados. Mas são alguns dendritos mal formados, de algumas áreas cerebrais. Aí o cérebro detecta que há aquela má formação e vai corrigir. Só que aí ele começa a corrigir e melhorar bastante os dendritos de diversos neurônios que já são bons. E com isso, ele aumenta consideravelmente a inteligência naquelas áreas em que foram superdimensionadas. Então o autista fica super inteligente numa determinada área, ou em várias áreas, mas continua com uma deficiência qualquer numa área anterior. Né? Então essa é uma coisa que possivelmente seja a explicação para alguns autistas desenvolverem demais uma determinada inteligência e de menos outras. Mas esse estudo ainda está em andamento. Se estiver pronto, comprovado direitinho antes de setembro, por aí, antes de agosto, aliás, até agosto, aí eu já coloco nesse 6º livro os estudos sobre esse assunto, tá? Também. Então é isso, ou seja, nós precisamos estar o tempo todo nos equilibrando e nos reequilibrando. E esse equilíbrio, esse reequilíbrio ocorre também na criança desde que ela nasceu, e para isso nós precisamos autoestima elevada. Então isso é básico. Como é que nós vamos provocar autoestima elevada numa criança? Tá? Vocês fazem ideia? Primeiro, afetividade. Tá? Mas tomando cuidado. A afetividade que nós temos que proporcionar à criança é uma afetividade com limite. Silvana, estava com saudade de você, Silvana. Você desapareceu. Márcia Giane, boa noite. Galera de Irecê. E Silvana Desordi, lá do Rio Grande do Sul. Tá? Então, gente, nós precisamos então tomar esse cuidado. Tá? Eu estava lembrando, inclusive, que determinadas escolas que abriram agora, que nós estamos então observando as crianças, né? Que se nós fizermos com essas crianças, tivermos esse cuidado com essa criança da elevação da autoestima desde o início, nossa, é uma maravilha. Como é que a gente faz isso? A afetividade, como eu falei, em primeiro lugar, mas a afetividade com limite, sempre com limite. O limite tem que ser dado à criança desde que ela nasce, tá? Senão, não vai dar certo. Agora, nós precisamos de outra coisa além da afetividade dos limites. O que nós precisamos? Simplesmente a estimulação continuada. Toda vez que a gente estimula algum elemento sensorial da criança, nós estamos enviando informações elétricas para o cérebro. Essas informações elétricas que chegam ao cérebro, elas estimulam todas as áreas cerebrais em volta daquele processador, daquele elemento sensorial que nós estimulamos. Então, se nós fizermos um trabalho de estimulação sensorial constante para a criança desde que ela nasceu, nós estaremos diminuindo uma porção de deficiências, reduzindo os sintomas de algumas deficiências. Então, isso é maravilhoso. Oi, Francisco, o aumento da autoestima resolve também para jovens? Sim, e para velho também, até para mim resolve, tá? Até idoso da minha idade. A autoestima resolve tudo, porque o cérebro, a autoestima de John Nash foi o que fez ele controlar a esquizofrenia paranoica dele. Ou seja, fez com que o cérebro dele trabalhasse de tal maneira que ele não precisou tomar remédio nenhum mais. E todo esquizofrênico paranoico tem que tomar remédio constantemente, menos ele. Só que ele faleceu, né? A gente não pôde continuar o trabalho com ele. Mas então, funciona para todos nós. Agora, temos que tomar um certo cuidado. Então, vamos primeiro ver como é que a gente vai fazer com essas crianças. Todas. Seja deficiente, não seja, etc. Estimulação continuada. Então, o ideal é que nós façamos, como eu tenho falado sempre, escolher o mês do tato, mês do paladar, mês do olfato, mês da visão, mês da audição, aquela coisa toda. E para quê? Para fazer todo tipo de estímulo naquela área, naquele mês. Para que a gente não esqueça de nenhum. Então, como é que isso ocorre? Digamos que você está fazendo estímulo de atrito.
Então está pegando coisas ásperas e passando na pele da criança, aquela coisa toda. Ao passar na pele da criança uma coisa áspera, as células mecanorreceptoras transformam esse atrito em pulso elétrico e enviam para o cérebro para o processador do tato. Esse processador do tato recebe aqueles pulsos elétricos todos e, por ser eletricidade, gera campo magnético. E gerando campo magnético, interfere nos outros processadores todos. E então, com todos os outros processadores, passa a ser estimulados também. Então você estimula o tato, mas ao mesmo tempo você está estimulando todos os demais processadores do cérebro da criança. Mas é bom estimular todos os elementos sensores. Tá? Isso, Tânia Mara. Autoestima bem alimentada dá segurança ao ser, para todos nós. Então, esse estímulo só precisa tomar o cuidado para não estressar. Eu já comentei em todos os cursos, todos os lugares, que a gente tem que tomar cuidado para não... por exemplo, aquele mobile que as pessoas põem em cima do berço para colocar e tirar, colocar e tirar. Porque se deixar o mobile o dia todo, toda a vantagem do mobile de estimular a parte que o mobile tem cores, tem movimento, tem tudo, né? Sons, vai acabar estressando essas redes neurais. Então o efeito vai ser contrário. Então coloca o mobile, mas tira. Oi, Márcia Giane respondendo Francisco, né? Alguns alunos nossos tiveram dificuldade de aprendizagem, tiveram melhor significativo quando foram estimulados emocionalmente. Exatamente. Márcia Giane está com a escola fantástica lá em Irecê, que aliás estarei daqui a 2 semanas, né? Sem ser esse final de semana, no outro eu já estarei aí em Irecê, dando a aula, o curso de metodologias inclusivas. Então, gente, quem tiver proximidade de Irecê, sem ser esse sábado, o outro, deixa eu ver que sábado, que dia é esse sábado? É dia 4, né? Esse é dia 27. Dia 4 de maio, nós estaremos lá em Irecê dando curso de metodologias educacionais inclusivas. E Silvana pergunta, como aumentar a autoestima de um autista? É da mesma forma, Silvana. É da mesma forma, ou seja, o autista nós temos que primeiro, antes de mais nada, nós temos que entrar no universo dele. Ao entrar no universo do autista, nós então, aí a gente ganhou. Porque enquanto a gente não ganha, oi Márcia, dia 4, enquanto nós não ganhamos o autista, ou seja, não conquistamos ele, nós não vamos conseguir grande progresso. Então, a partir do momento que você conquista, você consegue, aí que você tem que criar estratégias para elevar a autoestima dele. Por exemplo, um dos autistas nossos, sim, eu esqueci de dizer, Márcia lembrou, aí em Irecê, na escola Persona, onde nós daremos o curso de metodologias educacionais inclusivas. Irecê, escola Persona, Márcia Gênio colocou aí, no dia 4 de maio, daqui a 2 semanas, tá? Então, aí você conquistou o autista. Pronto. A partir do momento que você conquistou, você já começa a fazer estratégias de elevação da autoestima. Como? Toda criança, seja ela deficiente ou não, nós precisamos descobrir as habilidades dela. Porque ao descobrirmos as suas, principalmente deficiente, quando a gente descobre a habilidade que sempre tem, ou a gente identifica uma habilidade em potencial para desenvolver, nós vamos reconhecer a habilidade. Logicamente, o reconhecimento daquela habilidade vai fazer com que eleve a autoestima do autista. De qualquer deficiente, aliás. De qualquer deficiente. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer com todas as crianças deficientes ou não, principalmente deficientes, é identificar a habilidade ou identificar potenciais habilidades para que nós provoquemos essa habilidade, façamos com que ele se desenvolva essa habilidade, e lembrando que nós temos que reconhecer a habilidade que ele desenvolveu, por menor que seja a habilidade, por mais ínfima que seja, nós temos que reconhecer, porque a partir do momento do reconhecimento, quem vai trabalhar? O cérebro, o sistema límbico do cérebro dessa criança. Para quê? Para corrigir os problemas, para aumentar a habilidade, para desenvolver mais ainda. Então, o tempo todo o nosso trabalho
principal é esse: procurar elevar a autoestima. Como? Descobrindo e reconhecendo todas as habilidades. Essas habilidades, às vezes, pode nem ser uma habilidade que a gente vá utilizar para desenvolver ou encaminhar para um trabalho futuro, para uma autonomia. Não, pode ser no início da educação básica, pode ser uma habilidade em contas, uma habilidade em escrita, uma habilidade qualquer assim, que nós vamos, por exemplo, a criança está com uma dificuldade de matemática tremenda, mas nós descobrimos que ela tem uma habilidade em soma, mas ela tem dificuldade de dividir, de multiplicar, de todo o resto. Não faz mal, descobrimos que ela tem habilidade em soma. Então nós vamos passar uma porção de exercícios de soma e reconhecer e elogiar, reconhecer e elogiar. Aí o que acontece com ela? O sistema límbico trabalha a seu favor, quebra o bloqueio de matemática e aí ela vai avançar para multiplicação, divisão, etc. Que eu já fiz isso, já acompanhei casos assim, quase com umas dezenas de casos assim. Suzana diz alguma coisa: alterar mecanismo de autoestima não é nada simples. Também não acredito que somente elevar a autoestima resolva problemas de natureza tão complexa. Você parece atuar em complexa rede neuronal no sistema límbico. Não, lógico que não, Suzana. É óbvio que não é só o sistema límbico. Mas nós, professores, podemos ajudar essa criança a se desenvolver com a autoestima. Obviamente, por isso que eu digo que a melhor terapia, a terapia original, mais importante que existe, é a terapia pedagógica. Então, se o professor não elevar a autoestima, todas as demais terapias vão ter muita dificuldade. Então, nós não podemos deixar de elevar a autoestima esperando que alguém resolva com algum milagre. Não pode. Porque se a gente esperar um milagre, nós estamos fritos. Então, lógico que a complexa rede neuronal, como você disse, Suzana, não se restringe ao sistema límbico. Óbvio que não. Mas o sistema límbico nos ajuda bastante nisso. Então, usar a autoestima é muito importante e eu acho simples, sim. Porque usar a autoestima é o que eu faço todo dia. E nós já praticamente conseguimos a cura, tá? Logicamente a pessoa não estava doente, né? Mas tinha sintomas daquilo. Conseguimos a recuperação de disléxico, descalcúlico, autistas. Nós temos autista hoje que é superdotado. E não era, né? Por quê? Porque nós elevamos a autoestima dela, no caso, né? De tal forma que ela se empolgou e começou a desenvolver todas as inteligências. E não demos nenhum remédio, lógico, nem ia dar remédio, na educação isso não dá remédio. E funcionou. Então, o que nós não podemos é cruzar os braços. Eu não aceito cruzar os braços. Não adianta elevar a autoestima porque é muito difícil. Não aceito, de jeito nenhum. Nós temos que trabalhar com todas as armas que nós temos. Nós não podemos esmorecer. Tá? Então é muito importante que a gente não desista e não desanime por ser difícil. Se a gente não sabe que é difícil, a gente acaba fazendo. Se a gente acha que é difícil, a gente não consegue. Então isso é fato. Eu posso estar erradíssimo, como aliás eu falei, eu não sou dono da verdade, de jeito nenhum. Então, todo mundo pode ter sua opinião, é óbvio, cada um tem a sua experiência. Eu aprendo todo dia uma coisa nova, estou estudando todos os dias alguma coisa nova, estou experimentando todos os dias coisas novas, né? Estou fazendo experiência na própria escola, né? E isso continuarei fazendo sempre. E uma coisa eu tenho certeza, eu comprovo a autoestima como um dos elementos mais importantes para recuperar uma série de sintomas. Todos os bloqueios emocionais que aconteceram até hoje na minha escola e em todas as que eu oriento foram resolvidos com a autoestima elevada. Todos. Então dá certo. Exato, Márcia Jane. Não há milagres, e sim estudos. Há experimentos, responsabilidade no trabalho árduo e comprometimento, que é o que a gente está fazendo. E que eu estou recomendando a todos fazerem. Então eu jamais diria para os meus professores, dizer, olha, não faça isso que é muito complicado. Tá doido, senão eles não vão fazer. Eu digo, não, faça que dá certo. Que eles vão fazer? Quando a gente não sabe que é difícil,
a gente consegue. Quando a gente olha e diz, isso é difícil, bloqueia, tá? Então, vamos fazer, porque nós temos que salvar essas crianças. Em primeiro lugar está o nosso objetivo de salvar essas crianças, tá? E para salvar essas crianças, nada de cruzar os braços. Então, voltando à nossa história, né? Nós estávamos vendo, nós temos aqui uma coisa super importante, que é a nossa interferência justamente no desenvolvimento da criança. Então nós temos aí que do nascimento até os 12 anos de idade, toda a massa cinzenta, aí é a massa cinzenta, aqui é a massa branca, tá? Toda a massa cinzenta, voltando, massa cinzenta, e toda a massa branca que está aqui, ela vai se desenvolvendo, e o ideal é que nós estejamos sempre estimulando a criança em todos os seus elementos sensoriais, para nós estimularmos o desenvolvimento dessas redes neurais. Quanto mais nós estimularmos a criança, mais nós estamos facilitando o desenvolvimento de todas as redes neurais. Isso é muito importante, super importante isso. Principalmente porque aqui nós temos aí a evolução de todo o isocórtex, né? E essa figurinha, eu vou ampliar ela, peraí. Vou ampliar ela para a gente ver o que eu quero dizer. Essa figurinha ao lado. Então, digamos que aqui é a evolução do isocórtex, tá? Que é a massa cinzenta e a massa branca. Ou seja, que está se desenvolvendo. As redes neurais, né, que estão se desenvolvendo. Então, repare só uma coisa importante que nós temos que estar atentos. 0 ano, está aqui. Tá? De 0 a 7 anos, nós temos essa primeira linha. 0 a 7 anos. O que está acontecendo? A criança vai conhecendo o mundo, vai fazendo as suas experiências e vai aumentando a espessura das suas massas cinzenta e massa branca, tá? Ou seja, aumentando as redes neurais e as suas interligações, as sinapses. Então, vai aumentando. Quando chega aos 7 anos, tá, essa criança começa a ter um avanço maior ainda no aumento dessa massa, ou seja, do seu isocórtex. É o período em que a criança mais aumenta a capacidade cognitiva dela. Então, o cognitivo dela vai aumentando assustadoramente. Nesse período de 7 a 12 anos de idade, a criança aprende qualquer coisa. É até perigoso a gente falar isso, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, as mães começavam a exagerar em uma porção de coisa para as crianças fazerem, para que eles ficassem super inteligentes, para aproveitar essa parte, né? Esses 7 aos 12 anos. Mas a preocupação que nós temos aqui dos 7 aos 12 anos é a seguinte: esse desenvolvimento ele se dá com a parte de exercícios, atividades físicas e atividades intelectuais e ludicidade, jogos, passatempos, diversões e atividades intelectuais. Se nesse período de 7 a 12 anos nós tivermos antecipação sexual, nós vamos antecipar a queda da inteligência que se dá, já viram ali em cima, que ela começa a cair dos 12 aos 15 anos? Aí imagina se a gente dá uma antecipação sexual nessa criança. Essa queda é antes, ocorre antes. Então, a dificuldade que essa criança vai ter, já adolescente, né, de desenvolver a sua inteligência, passa a ser muito grande. Passa a ter uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que tomar bastante cuidado também com essa parte da sexualidade, tá? Francisco, o aumento da autoestima através da descoberta das habilidades, incentiva a prática, faz verdadeiros milagres com o jovem. Verdade. Faz verdadeiros milagres, sem dúvida. Então, todos esses detalhes mostram o seguinte: nessa fase é muito importante nós estarmos bastante atentos aos estímulos. Quanto mais nós estimularmos, melhor. E quanto mais nós elevarmos a autoestima, melhor. Então, lembrando o que Suzana falou, né, que não é tão simples assim, e que eu estou dando explicações muito simplórias. Eu prefiro, Suzana, me desculpe, mas eu prefiro dar explicações bastante simplórias, porque eu não estou falando com especialistas, com neurocientistas, eu estou falando com meus amigos que são professores, alguns são neurocientistas mesmo, alguns são médicos, mas a maioria são professores e famílias.
Então nós precisamos falar na linguagem que todos nós possamos entender, para que a gente não perca nenhuma oportunidade de aplicar isso. E nós estamos aplicando isso em creches, em escolas, em berçários, etc., justamente para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter uma sociedade com menos transtornos, menos síndromes, menos problemas, e é isso que a gente quer, né? Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje, 10 horas da noite já, mas na quarta-feira a gente continua, tá? Nós vamos falar mais sobre isso, vamos avançando para verificar o que a gente tem que fazer com a criança, entrando já na fase dos 7 aos 12, tá? Que é a fase que faltou a gente falar. Márcia e Giane, casos que acompanhamos todos os dias, específico de um aluno com 9 anos, que já acreditava que eu não conseguia ler e aprender as letras. Foi bonito de se ver o desenvolvimento desse garoto após 3 meses de trabalho intenso com ele, com a família, com a professora, que também precisou de autoestima. O início da leitura e o alto nível de competência não vemos nada menino chorar e dizer que tinha um problema na cabeça. Maravilha, Márcia, maravilha, maravilha, maravilha. É o tal negócio, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é exatamente isso: afetividade, autoestima, descobrir, identificar habilidades. Ou seja, é aquilo que eu costumo dizer. A terapia inicial, a terapia mais básica e mais importante, eu considero que é a terapia pedagógica. Não é nem a psicopedagógica, é a pedagógica. Aquela que nós fazemos em sala de aula, na escola. Então, nós só precisamos que todos os nossos colegas, professores, escolas, etc., estejam atuando, assim como a escola de Márcia está, tá? Assim como a nossa escola está, assim como todas as escolas que estão usando isso. A escola de Márcia, como você já sabe, eu já falei aqui, é a Persona, lá em Irecê, tá? Silvana, sou deficiente e tenho comprovado que a autoestima dos professores nos leva longe. Aí está um exemplo, Silvana Desordi, minha aluna lá do Rio Grande do Sul, tá? Que tem a sua deficiência, como é como é que se diz? Porque você tem dificuldade tanto de andar como de mexer com os braços, né? E de falar. Ou seja, são deficiências múltiplas, né? E a autoestima tem melhorado, a autoestima dos professores tem melhorado bastante a autoestima de Silvana, tanto que Silvana hoje, ela faz todos os cursos que eu dou no Rio Grande do Sul e já está fazendo psicopedagogia agora, né? Ou seja, é fantástico, fantástico. Tudo baseado na autoestima. Tá? Paralisia cerebral, certo, Silvana? Você tem paralisia cerebral. E a paralisia cerebral de Silvana, então, não impede que ela faça tudo que ela quer fazer. Agora, por quê? Autoestima elevada. Se não tivesse autoestima elevada, quanta gente com paralisia cerebral fica parado num canto e não faz nada? Porque ninguém estimula, ninguém eleva a autoestima da pessoa. Tá? Silvana é fantástica, Márcia. Você precisa conhecer. É espetacular. Maravilha. É a autoestima em pessoa. Ok, gente? Então, até a próxima quarta-feira, quando nós, então, vamos dar continuidade a essa nossa conversa, tá? E mandem seus comentários, etc., ou dúvidas, para que a gente tire aqui, tá bom? Então, lembrar que agora, nesse sábado, nós estaremos em Jacobina. Nesse sábado será Jacobina, onde nós vamos dar o curso de deficiência intelectual. Exatamente todo o trabalho de deficiência intelectual, como desenvolver o deficiente intelectual em Jacobina, na Bahia. Ok? Um forte abraço para todos vocês e vou deixar vocês com essa frase, tá? E até a próxima quarta-feira.